Chega o dia 6 de janeiro e para muita gente bate aquela melancolia, né? É o dia de desmontar a árvore de Natal, o fim oficial das festas. Mas e se essa data for na verdade o começo de uma jornada incrível? Uma história cheia de reviravoltas, de simbolismos e tradições pelo mundo todo que escondem um significado muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina. Vamos juntos desvendar essa história oculta? E para começar, vamos com uma pergunta que talvez mude tudo o que se pensa sobre essa data. E se aquela imagem clássica dos 3 reis com suas coroas visitando o presépio for na verdade uma grande invenção, uma história construída ao longo de séculos? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nossa primeira parada é para desconstruir essa imagem tão popular dos 3 reis magos e descobrir o que a fonte original da história realmente diz. Olha só o contraste. De um lado, a imagem que todo mundo conhece de cor, 3 reis coroados. Do outro, o que a fonte original, o Evangelho de Mateus, de fato escreveu. E a diferença é gritante. O texto nunca fala em reis e nem sequer menciona o número 3. A palavra usada em grego é magoi, que se referia a uma casta de sacerdotes persas, uns sábios que eram especialistas em astronomia e sonhos. Pensa neles mais como astrólogos do que como monarcas. Tá, mas então como é que esses sábios viraram reis? A história foi sendo reescrita com o tempo, sabe? Lá no século III, fixaram o número em 3, muito provavelmente por causa dos 3 presentes. Aí, séculos depois, alguns teólogos conectaram essa visita a profecias antigas que falavam sobre reis. E pronto, os Magoi ganharam suas coroas. E os nomes, Melchior, Gaspar e Baltazar, só foram se popularizar quase 900 anos depois do evento. Uma verdadeira construção histórica. Mas se os visitantes não eram exatamente reis, os presentes que eles trouxeram, esses sim eram dignos da realeza. E de muito mais. Aquelas oferendas não foram aleatórias, eram na verdade uma poderosa declaração de fé, quase uma confissão em 3 atos. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro presente é o mais direto, né? Ouro, o metal dos reis. Ao oferecer ouro, aqueles sábios estavam basicamente reconhecendo a soberania daquela criança. Era como dizer que, mesmo tendo nascido num lugar simples, ali estava um rei com uma autoridade muito acima de qualquer reino deste mundo. O segundo presente, incenso. Na antiguidade, essa resina aromática era algo muito sério, queimada quase que exclusivamente no culto a divindades. Então este não é um presente para um rei qualquer, um rei mortal. É um ato de adoração, é o reconhecimento de que aquela criança não era só um líder, mas o próprio Deus presente na terra. E aqui vem o presente mais profundo e até um pouco perturbador, a mirra. Essa resina tinha um uso duplo. Servia como analgésico, mas, e isso é crucial, também era usada para embalsamar corpos. Este presente é uma profecia. Ele anuncia que aquele menino era totalmente humano, que ele iria sofrer e um dia morrer. A mirra, de certa forma, conecta o presépio do Natal à tumba da Páscoa. Essa história dos magos, como a gente viu, se tornou o centro da celebração aqui no Ocidente. Mas o cristianismo não tem uma visão única sobre o dia 6 de janeiro, não. Existe uma divisão fundamental entre as igrejas do Ocidente e as do Oriente sobre o que realmente foi importante naquele dia. As 2 tradições celebram a revelação de Jesus, mas de formas completamente diferentes. Para nós, no Ocidente, a Epifania celebra a manifestação dele aos não-judeus, que são simbolizados pelos magos. Já no Oriente, a teofania foca em outro evento, o batismo de Jesus, que é quando a Santíssima Trindade se revela publicamente pela primeira vez. São 2 respostas bem distintas para a mesma pergunta. Quando foi que Deus se revelou ao mundo? E essa história, seja com foco nos magos ou no batismo, se espalhou pelo mundo e foi transformada por cada cultura de maneiras simplesmente fascinantes. Vamos agora fazer uma viagem rápida pelo globo para ver como essa festa ganhou vida própria em diferentes cantos do planeta. Começando por Portugal. Quem diria que o famoso Bolo Rei se tornaria um símbolo de resistência? Quando a República foi proclamada em 1910, qualquer coisa que mencionasse a monarquia era proibida. O nome Bolo Rei virou um problemão. E o que os padeiros fizeram para não perder a tradição? Rebatizaram o bolo de Bolo Nacional, ou, com uma certa ironia, até de Bolo Presidente. No fim das contas, a cultura popular venceu a política. Agora, vamos para a Irlanda. Lá, o dia 6 de janeiro tem um nome especial, Nollaig na Mão, que quer dizer o Natal das Mulheres. Depois de todo o trabalho pesado das festas de fim de ano, este é o dia em que as mulheres finalmente descansam. A tradição manda que os homens assumam a casa e as crianças, enquanto elas se reúnem para celebrar o fim da maratona de trabalho delas. E aqui no Brasil, claro, a celebração explode em cor e som com a Folia de Reis.
É um cortejo religioso com uma estrutura super complexa. A gente tem o mestre, que é o poeta que lidera os cantos, a bandeira, que é o objeto mais sagrado e leva a bênção para as casas, e os palhaços, que são essas figuras meio ambíguas representando os soldados de Herodes, mas que, paradoxalmente, protegem o grupo sagrado na sua jornada. Já na Etiópia, a gente vê a tradição oriental da teofania de uma forma espetacular. O Timkat celebra o batismo de Cristo. Réplicas da Arca da Aliança, os chamados tabots, são levadas em procissão até rios ou lagos e, ao amanhecer, a água é abençoada e os fiéis renovam seus votos de batismo. É uma celebração que é um verdadeiro pilar da identidade nacional etíope. Saindo um pouco das grandes celebrações públicas, a festa também se manifesta em rituais mais íntimos, dentro de casa mesmo, cheios de significado e até com umas obrigações sociais bem divertidas. A tradição do bolo com uma surpresa dentro é global, mas a consequência de achar essa surpresa muda tudo. Em Portugal, se você acha a fava, tem que pagar o bolo do ano que vem. Já no México, a responsabilidade é bem maior. Quem encontra a miniatura do menino Jesus tem que dar uma festa inteira no dia 2 de fevereiro, estendendo as celebrações por quase um mês. E olha que ritual de proteção bacana o de abençoar a porta com giz. Na Epifania, algumas famílias escrevem essa fórmula na entrada de casa. As letras C, M, B são as iniciais dos nomes dos magos, mas também da oração em latim Cristo, abençoe esta casa. Os números, claro, são o ano. É como se fosse um grafite sagrado pedindo proteção para o ano que está começando. Então, depois de desconstruir mitos, explorar símbolos e viajar o mundo, qual é o ponto central disso tudo? O Dia de Reis é muito, muito mais do que a data final para guardar os enfeites de Natal. No fundo, o que essa data celebra é a jornada. A jornada física dos magos seguindo uma estrela, a jornada ritual das folias de reis pelas estradas, a jornada dos tabotes até a água e, de uma forma mais ampla, a jornada de cada pessoa em busca de um momento de clareza, de revelação, de uma epifania pessoal que dê um sentido novo à vida. E isso nos leva à reflexão final. A história toda começou com os sábios que deixaram tudo para trás para seguir um sinal, em busca de algo maior. Então, a questão que fica no ar é, no mundo tão cheio de distrações, qual é a jornada que hoje pode revelar um significado mais profundo para cada um de nós?